Agradecemos a você que está nos acompanhando através do canal do Sindicato Rural de Cuiabá, pelo YouTube, em parceria com a AgroNews. Senhoras e senhores, nesse período vespertino, daremos início com a palestra Sucessão Familiar no Agro. Você está preparado? Convidamos o palestrante Maurício Piona. Maurício, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Cuiabá, mestre em Produção Animal pela UFMT, especialista em Gestão Agropecuária, Gestão de Projetos da Silveira Consultoria Pecuária e Gestão, onde atua há mais de 13 anos com foco em produção e dominante gestão de processos, resultado em propriedades rurais nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Rondônia. Ministra treinamentos e palestras sobre produção animal e gerenciamento de processos, pessoas voltadas para o resultado produtivo e financeiro das fazendas. Senhoras e senhores, nossos aplausos, vamos receber Maurício Piona. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, pessoal. Tarde? Ô, seu Joé, que bom tê-lo aqui com a gente. Pessoal, bom, é muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? É um sentimento de gratidão por estar falando daquilo que a gente mais gosta, né? Que é pecuária. E quando a gente pensa em pecuária, pecuária com lucro, né? Pecuária eficiente. E pensando nisso, que é um dos temas que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que foi muito importante o pessoal do Sindicato Rural ter chamado a gente para essa atenção, né? Então eu queria agradecer o pessoal do Sindicato Rural, o pessoal do ConectZoo, o professor João, que fez o convite para a gente estar aqui, falando sobre esse tema que a gente acredita que é muito importante. E, acima de tudo, eu queria chamar a atenção sobre esse evento particularmente e sobre vocês que estão aqui dentro desse evento hoje. A gente vê que a gente tem um público que tem algumas cadeiras que estão preenchidas, outras não, mas a gente sabe que realmente quem está aqui quer fazer diferença dentro do agronegócio da pecuária, né? E a gente vê o tanto de espaço que a gente tem para fazer a diferença dentro do agro. A gente está no estado que tem um dos maiores rebanhos. A gente está no estado que tem a maior área, que tem uma tendência a ser produtiva. A gente está dentro de uma capital desse estado. E cada vez mais a gente precisa gerar essa conexão entre produtor, universidade e a parte nossa, que é a parte técnica, né? Então, como que a gente consegue juntar tudo isso? Através desse tipo de evento, que é levar conhecimento através da nossa vivência e experiência de campo, tá bom? Pensando aqui no nosso evento, eu queria chamar a atenção para vocês, por que falar sobre isso, né? Sobre agropecuária por gerações, a sucessão familiar, o que você precisa saber sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, começar sobre isso, e aqui está dando como tempo encerrado, já acabou? Já vai começar, já quiser colocar aqui, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês? Por que a gente está falando muito sobre isso nos últimos dias e é uma coisa que vem tocando a gente imensamente? Eu sou médico veterinário de formação, saí do interior de São Paulo para vir para o Mato Grosso com a minha família e a gente já está aqui já tem mais de 20 anos, né? E quando eu fiz a minha graduação em medicina veterinária, a gente sempre ia para uma fazenda e a gente pensava que a gente tinha que produzir mais, que a gente tinha que emprenhar uma vaca, que ver um pasto bonito, que fazer uma boa formação de pastagem. Isso sim é verdade, né? Mas na hora que a gente pensa numa atividade pecuária, tem coisas que são tão mais importantes do que só isso, né? Eu estou falando de uma parte técnica, de uma visão técnica pela qual eu fui formado e quem também faz essa parte técnica também é formado, seja na zootecnia ou na agronomia. E quando a gente trabalha com isso, a gente vê que tem outras coisas que também são importantes. Daí surgiu o nosso projeto, que é da empresa a qual eu faço parte aqui, que vos falo, que é a Silveira Consultoria, que é o projeto Boi que Deixa Dinheiro. Que a gente entender que todo projeto, ele tem uma alma, ele tem um coração e ele tem uma família por trás daquilo lá. Então, quando a gente vai para uma fazenda, a gente tenta entender que atrás dela não tem só a parte produtiva, mas eu tenho que ter a parte de gestão, eu tenho que ter a parte de indicadores, eu tenho que ter número, eu tenho que conduzir isso de uma maneira empresarial. Porque, às vezes, eu tenho um negócio, e, por exemplo, ontem a gente estava com um cliente que tem uma fazenda de R$1 bilhão, só que ele não tem indicador, ele não tem número. Imagina uma fazenda, né, Jaque? Uma fazenda ou um negócio de R$1 bilhão que eu não sei o indicador.
que eu não sei onde eu estou e aonde eu quero chegar, né? Então isso é um dos outros tripés. E aí a hora que a gente junta produção e a gente também junta gestão, o que acontece? A gente conseguia entregar muita coisa, mas essas coisas não estavam acontecendo no campo. E a gente viu que a gente precisava comunicar mais. Então a gente começou a juntar gestão, produção e pessoas. Porque eu estava capacitando uma equipe, eu precisava capacitar ela para que ela me entregasse os números para que eu tivesse a parte de sistema de produção, né? Então, isso é esse projeto que a gente tem trabalhado veemente, pensando em como a gente vai conseguir impactar mais as pessoas, né? E dentro disso tudo, vem o tema pelo qual a gente foi convidado a conversar aqui, que é o quê? Sucessão familiar, né? E quando a gente fala de sucessão familiar, eu estava conversando com o meu novo amigo Flávio aqui, né? E a sucessão familiar ela pode ser vista de várias maneiras, né? Numa parte jurídica, numa parte prática, numa parte operacional, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é dentro das dificuldades que a gente tem como extensionista, na parte técnica, é como a gente comunica isso. Como que isso pode acontecer, né? Porque eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, que é uma árvore com umas raízes, onde a gente para e pensa ali, o tronco da árvore é o pecuarista que veio desbravar o Mato Grosso, o Nortão, as grandes propriedades rurais, e depois ele teve os filhos e os netos, e é isso que vem fazendo com a sucessão familiar. Só que se essa árvore não tiver com as raízes muito fortes, enraizadas ali onde ela precisa ter, com direcionamento, que ela vai crescer, como que vai ser esse futuro dela, o que acontece? Ela fica fraca, e aí ela cai. Então eu gosto muito dessa imagem, que essa imagem mostra muito o que é sucessão familiar, né? E quando a gente pensa em sucessão familiar, é justamente isso aqui, ó, que é um legado, que precisa continuar, crescer, florescer e gerar frutos. E quando eu penso dentro disso tudo, e eu penso em algumas histórias de propriedades que a gente visita um ano e no outro ano ela é vendida, ou propriedades de amigos meus da época de graduação, que eram grandes grupos, que foram vendidos por conta de falta de sucessão familiar, a gente começa a ver que realmente a gente tem uma lacuna que precisa ser preenchida. E aí eu falo, eu estava até brincando agora há pouco com o pessoal da equipe nossa que está aqui, que a gente começa a abrir uma caixa de Pandora. Porque cada família é de um jeito, cada família tem uma visão, cada família tem um valor, cada um é de um jeito. Então a gente tem que entender como fazer com que essas raízes realmente cresçam e elas se estendam para gerar esses frutos aí ao longo dos anos, né? E eu gosto muito dessa imagem também, que é um cadeado velho, numa cordoalha ali, né? E é esse cadeado que a gente vai precisar abrir, né? E qual que é o problema que a gente tem dentro das fazendas? Quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em várias coisas, né? Ah, baixa produtividade, seca, governo, política, ciclo de pecuária, tanta coisa que a gente pode falar, né? Mas eu falo que tem uma coisa que é um grande problema que a gente não fala dentro das fazendas. Que é isso daqui, pessoal, ó. Falta... Ó, galã esse aqui, hein? Falta de comunicação, falta de regras claras, gerando atrito entre as famílias do agro, né? Então, por exemplo, quando o patriarca do agro, aquele pai, aquele progenitor, ele comprou, ele teve aquele acesso naquela fazenda, como que ele tratava com aquele assunto? Será que ele direcionava aquela fazenda pensando que aquela geração dele, ou o filho dele, ele ia ser um herdeiro ou ele ia ser um sucessor do agro, né? Então, como que ele tratava isso? Às vezes ele também nem tinha esse conhecimento para pensar sobre isso. E por isso que a gente vê que grande parte das fazendas estão saindo da mão dos grupos, né? E estão indo para grandes grupos que estão adquirindo elas, né? Então aí vem a nossa expertise, e foi uma das coisas que a gente viu e discutindo com vários técnicos, a Jaque está aqui hoje, vai ser a próxima palestrante, e que a gente vê essa grande dificuldade. É como que a gente faz para essa atividade pecuária ficar na mão do pecuarista? Porque a tendência é que ela saia da mão dele, né? E pensando nisso, quais são os grandes desafios que a gente encontra dentro dessas propriedades? Eu sei que isso não acontece aqui no Mato Grosso, mas em grande parte das fazendas a gente vê centralização e dificuldade de compartilhar poder decisório. Ou seja, é ele que é dono do negócio e ele que decide aquilo que deve ser feito, né? Não acontece aqui com a gente, eu tenho certeza. A gente tem uma visão bem ampla, então todo mundo tem um poder sobre a fazenda. Então a gente vê isso muito e às vezes dentro daquela agenda dele, ou às vezes nem dentro da agenda, ou às vezes ele nem comunica o que precisa ser feito e ele está ali e não vai passar aquela ideia ali para frente, né? Então a gente encontra muito isso. Paternalismo, que é super proteção, né? Então o filho está ali, mas às vezes a gente não vai ver ele como um funcionário, ou que ele vai precisar se capacitar como funcionário, ou ele ser cobrado como um funcionário e ele vai ter um salário como funcionário, né? A gente pega alguns grupos aí que
tem um paternalismo grande, né? Na hora de apertar, não aperta, né? Então, é difícil a gente, como técnico e como consultor, conseguir cobrar isso daí também, nessa parte do agro. Falta de objetivo comum, é que nem eu falei, tem muita coisa que às vezes a gente vai dentro da fazenda e a fazenda não tem objetivo comum. O pecuarista não tem objetivo comum. Guilherme, quantas vezes você não vai numa fazenda e às vezes você vai falar com um pecuarista ou com a equipe daquela fazenda e vai chegar lá assim, Arthur, vai dar um treinamento de maternidade. Cara, quantos bezerros que a gente vai desmamar esse ano? O cara não sabe. Ele está numa fazenda de cria, a moeda de venda dele é a cria e ele não sabe o que vai ser produzido, né? Então, como que a gente está tendo esse objetivo comum? Eu estou falando num patamar mais lá amplo no campo, mas entre a família, né? Será que aquele pai está falando para aquela família que aquilo lá, como que é, para onde que vai, qual que é a força de recebimento daquilo lá? E a gente precisa começar a trabalhar tudo isso, né? Muito palpite e achismo, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, quem planta acho, colhe quase. Então, será que a gente realmente está indo para o caminho certo? Como que eu vou ter método? Como que eu vou levantar essas informações? Como que eu vou fazer uma discussão de qualidade? Eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre reuniões, sobre conselho. Mas, por exemplo, a gente teve semana retrasada com um grupo grande, e já está na 4ª geração de pecuaristas, e foi a primeira vez que eles fizeram uma reunião entre família para decidir como a fazenda seria administrada. 4ª geração. Até o filho mais velho virou para mim e falou assim, cara, que legal, a gente nunca fez isso. Então a gente precisa entender que a gente tem em cima de um patrimônio, a gente é dono de um pedaço do país. Né? Quando você tem aquele pedaço de terra, e a fazenda que você vender hoje, amanhã você não compra ela. Pelo mesmo preço, às vezes até por um pouquinho mais. Então como que a gente faz para essa fazenda ficar na mão da família do agro, né? E outra coisa, decisões de caráter emocional, tá? Muitas vezes a gente toma decisão em churrasco de final de semana. Eu estou tomando uma cerveja, estou conversando, estou ali com meu filho, estou com a minha filha, eu estou com meu genro e nora, e aí eu vou tomar uma decisão importante no churrasco de final de semana. E a gente não tem protocolo nem processo para isso. E aí o que acontece com isso aqui? Briga. Por quê? Eu estou emocionado. E aí a gente sai da razão, a gente esquece, às vezes, o que realmente é importante para o nosso negócio, que é a fazenda, e a gente vai para a parte emocional, né? Tanto é que eu tenho um acordo com meu irmão, a gente tem uma atividade pecuária, a gente trabalha junto, já tem algum tempo, e a gente evita, tá? Eu vou falar que é fácil falar, mas a gente evita de falar de negócio nos almoços, nos jantares familiares. Quando a gente está com a família, a gente está com a família, até porque senão nossas esposas brigam com a gente. A Jaque conheceu minha esposa, ela é brava, manda, né, Jaque? E aí, o que acontece? A gente tenta falar de assunto da fazenda na fazenda. Por exemplo, amanhã a gente vai para a Nossa Senhora do Livramento, que é aqui perto, e a gente tem a nossa propriedade, e daqui para lá a gente passa amanhã junto, toma algumas decisões, e a gente então faz isso pensando realmente no negócio e o que a gente precisa para que o negócio aconteça, tá? Então a gente tenta evitar esse caráter emocional. E outra coisa, confusão patrimonial. Aquilo que a gente está administrando, da maneira que a gente está fazendo, aquilo lá não é nosso, não é meu. O que eu estou fazendo é para a minha família, né? Então, qual que é o prolabore que eu vou tirar? Qual que é a capacidade de recurso que eu vou ter para aquilo lá? Como que eu vou ser remunerado por isso? Aquilo lá é meu, aquilo lá é da minha família? Quanto que é pouco e quanto que é muito? Qual que é a meritocracia que eu vou ter disso daqui para que realmente eu receba aquilo que é justo, né? Que seria um salário aí de um coordenador de pecuária, de um gerente de pecuária. Então a gente começar a entender que tem várias coisas que precisam ser feitas dentro disso daqui. Então esses aqui são alguns pontos, né? E a gente poderia falar uma apresentação só disso, né, Jaque? Então são vários pontos que a gente vem trabalhando. E a hora que a gente vinha numa fazenda e a gente pensava em aumentar a produção, a gente precisava pensar em indicador, a gente pegava e falava assim, eu não vou conseguir aplicar, porque a família não sabe onde ela quer chegar. E se a família não sabe onde ela quer chegar, como que a gente vai agir com um processo dentro desse, né? Então, pensando nisso tudo, né, vocês podem acreditar ou não, esses desafios acontecem nas melhores famílias. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, isso está acontecendo lá dentro de casa, que coisa terrível. Gente, não vai acontecer na 1, na 2, na 3, vai acontecer em todas. Aconteceu em casa, vai acontecer na casa de quem tem propriedade rural, vai ter sempre problema. Isso é normal. A única coisa que a gente tem que saber é o quê? Ter frieza e cabeça boa para resolver isso daí, né? Para que a gente tenha isso, eu vou falar assim, em panos limpos, transparência, né? E é o que a gente vai falar agora, que é como que a gente consegue resolver isso daí. Como que a gente resolve esse problema que a gente está falando agora, né? E eu gosto muito desse aqui, ó, é um termo galã. Quem aqui é da Agrárias, que é estudante, acho que é a maioria, né?
Nós novos, né? Governança. A gente tem aula de governança na graduação? O que é governança? Agora, vocês imaginam que a gente é treinado na universidade para falar sobre indicadores produtivos? Às vezes, sim. Financeiros, nem tanto, né? Eu, particularmente, fiz na minha faculdade administração bem maleporcamente, depois que eu fui focar nisso. E aí, quando que a gente vai falar sobre governança? Que é como que a gente vai estruturar um negócio e usar a razão em vez de usar a emoção, né? Para a gente pensar nisso daqui, ó. Como que a gente vai gerir separando razão e emoção, pensando que isso vai ter que continuar por anos. Então, como que essa governança pode ajudar a gente, né? E quando a gente para pensar nisso, é transparência, né? Será que tudo aquilo que eu estou fazendo dentro da minha fazenda, do agronegócio da minha família, está sendo transparente, está claro para todo mundo, né? Outra coisa, equidade. Equidade é tratar os diferentes de maneira diferente. A gente estava falando agora há pouco aqui sobre o Flávio estava falando assim, não, porque com 40 anos a gente às vezes tem que estar um pouco mais já definido. Tal. Não, cara, às vezes cada geração é uma geração, a gente vai viver aprendendo e nos nossos filhos vai ter isso. E outra coisa também que eu falo, não é porque eu tenho uma fazenda que a minha família tem que continuar dentro da fazenda também. Às vezes eu posso terceirizar essa responsabilidade. A gente só tem que deixar tudo isso claro. E não adianta a gente estar passando isso junto em alguns processos, né, Jaque? Eu querer forçar uma sucessão familiar. Por que eu não posso terceirizar essa sucessão familiar? Por que eu não posso trazer um agente terceiro e transformador que vai multiplicar aquilo lá dentro da família, né? Então a gente tem que ter isso aí muito claro. Prestação de contas é uma coisa que não existe com muita frequência dentro da atividade pecuária também, né? Então, com que constância eu levanto os números que eu estou gastando? Com que constância eu levanto o quanto eu posso gastar? Eu tenho que reformar o curral de uma fazenda. Quanto que eu posso gastar? Eu tenho que reformar um pasto. Quanto que eu posso gastar? Qual que é a força de remuneração que essa fazenda tem? Então, como que a gente vai pensar para que tudo isso aconteça de caráter que a coisa realmente aconteça, né? E responsabilidade corporativa. Eu tenho uma responsabilidade sobre aquele capital. Olha o bônus que eu tenho de ter nascido numa família que tem uma propriedade rural, né? A gente ainda briga, como que eu vou ter aquela fazenda e vou conservar ela anos por anos, né? Quantas pessoas que não queriam ter esse privilégio? E aí, quando a gente pensa nisso, é a gente trazer tudo isso em panos limpos, aberto, transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. E aí, eu volto de novo nessa família, né? Eu falo que quando a gente vai para dentro de uma propriedade rural, o banco do carro é um divã. E aí você vai conversando com o pecuarista e ele vai abrindo o coração dele, ele vai falando um monte de coisa, e quando você vai ver, você não está mais nem falando de pecuária, você está falando de família. E aí, a hora que você vai conversando com ele, você vai vendo que tem tanta coisa do dia a dia que a gente pode ajudar ele, que não é a parte técnica, porque a parte técnica ela é tão bem explorada às vezes, mas que a gente pode ajudar ele no caráter mais psicológico e emocional. E a gente trazer isso daqui e depois a gente conseguir entregar isso para a família dele é muito transformador. E a gente vê que nós, como extensionistas, como técnicos de campo, não adianta só a gente fazer nossa função técnica. Por isso que a gente está falando aqui hoje sobre governança, né, e sobre sucessão familiar, tá bom? E quando a gente pensa, né, agora entrando, esse aqui eu prometo que é o único slide técnico que a gente vai ter aqui na apresentação, nessa tela que ficou linda, diga-se por passagem. Eu gostaria de mostrar algumas estruturas de sucessão e governança familiar, tá? Tem várias, tá? E aqui a gente vai usar esse modelo tridimensional de Peter May, que é um modelo alemão. Hoje, na Alemanha, são as famílias que estão dentro do agronegócio, com empresas mais longevas, tá? E aí ele traçou isso daqui, trabalhando numa estrutura desse tripé aqui, que é a estrutura da propriedade, estrutura da governança e estrutura empreendedora. E quando a gente pensa na estrutura proprietária, é isso aqui, ó. Eu tenho propriedade individual, que pode ser eu sozinho. Eu com meu irmão, eu e meus sobrinhos e meu filho, e eu posso chegar até lá uma dinastia familiar. Então eu estou vindo toda numa estrutura de propriedade, que são os proprietários daquele bem, né? E aí a gente pode ter, na parte de governança, que é a parte de gestão desse negócio, eu posso ter uma gestão pelo proprietário. E depois eu vou linkar isso aqui para vocês, para mostrar um pouquinho, tá? Gestão familiar, em que a empresa vai estar tomando conta disso. A parte de controle familiar, que às vezes eles não vão estar diretamente na operação, mas eles têm um controle sobre aquilo lá. E a parte de propriedade, que eles vão receber só dividendo, tá? E aí a gente pode vir aqui para cima ainda, que eles são empreendedores focadas com um negócio só, por exemplo, pecuária.
Pode ser diversificada, pecuária, com agricultura, com cana, com lavoura de soja, com lavoura de milho. E pode ser investidores, ou seja, eles vão bancar alguma coisa. E quando eu penso nisso daqui, antes da gente entrar para falar sobre governança e sucessão, eu tenho que entender muito. Porque eu vou bater nos dois órgãos mais sensíveis do ser humano. Antes eu falava que era só o bolso. Agora é o bolso e a família. Mexe no bolso e na família de alguém para você ver o que acontece. Né? Então, quando a gente para pensar nisso, eu posso ter, por exemplo, uma sociedade de irmãos com gestão familiar focada em pecuária. Ou eu posso ter um consórcio de primos, que é o que a gente vê em alguns projetos, que já está com o avô, que abriu e os pais e os primos estão entrando, com controle familiar ou propriedade familiar, onde a gente vai ter que criar uma estrutura para isso, diversificada. Ou ela pode ser investidora. Então a gente precisa entender com que grau que a gente vai estar trabalhando com isso. Né? E aí eu posso vir até a mais simples ali, que é uma gestão pelo proprietário, propriedade individual focada, que é uma fazenda de pecuária. E como a gente vai trabalhar com cada um desses pontos. Tá? E aí pensando nisso, tem esse outro desafio que é muito grande aqui, ó, pessoal. O óbvio precisa ser dito. O óbvio não é dito. Né? E para isso que serve o manual, né, Jaque? Para isso que serve o manual. Para quem não sabe, o manual de boas práticas, às vezes, dentro de uma fazenda, é o quê? É falar que você não pode beber na fazenda. É falar que você não pode, um funcionário não pode mexer com a filha do outro. É falar que você não pode deixar uma coisa desorganizada que você tirou de um lugar e botar no outro. Né? Isso para a gente, às vezes, é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente não tem os óbvios, claro, e às vezes até dentro da estrutura familiar, isso aqui não está claro. Né? Por exemplo, se eu tenho um acordo entre irmãos de um prolabore é quanto eu recebo para fazer determinada função dentro daquela atividade pecuária, que eu vou receber 15 mil reais, eu não posso tirar 20. Isso tem que fazer parte do manual. É óbvio, mas não posso fazer 20. Então a gente começa a ter algumas coisas que a gente começa a levantar e aí a gente começa a ter a parte de estruturação e até a parte técnica do óbvio. Né? Então o óbvio precisa ser dito para a gente pensar nisso daí tudo. Tá? E outro ponto também que é importante é o propósito. Tá? Isso aqui transforma e move nações. Eu vou dar um exemplo para vocês dentro da nossa empresa Silveira Consultoria, qual que é o nosso propósito. O nosso propósito é uma pecuária rentável por gerações. O que é uma pecuária rentável por gerações? É eu saber que se eu for para a fazenda da Jaque, para a fazenda do João, para a fazenda do Flávio, para a fazenda do Sr. Joé, eu vou ir com o propósito que eu preciso deixar dinheiro dentro daquela fazenda e que aquele dinheiro chegue nas próximas gerações. Então, toda reunião, quando a gente vai fazer dentro da Silveira Consultoria, que está a nossa equipe aqui, a gente fala assim, pessoal, uma agropecuária que deixa dinheiro por gerações. Então, toda vez que a gente vai pensar nisso, isso tem que bater muito. E isso vai comunicar com os nossos valores e com as nossas atitudes do nosso dia a dia. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E aqui, quando eu falo em propósito, qual que é o propósito da fazenda? Qual que é o propósito do pecuarista? Como que ele vai ter um propósito, às vezes, tão bom, às vezes a gente está com um pecuarista e ele fala assim, a fazenda é um negócio ruim, só dá despesa, eu tenho que aguentar aquele peão, eu vou lá, é só problema, tal. Como que você vai trazer seu filho para dentro de um negócio desse? Como que você vai querer que sua esposa vá lá se a fazenda é só problema? A fazenda é só dor de cabeça, a fazenda é só desafio, né? Como que é o propósito? O que eu estou levando isso aí lá para frente, né? E aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que eu acho que esse vídeo, assim, eu uso ele para muita coisa, para várias coisas, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês do que é um propósito, tá? O que é um propósito? I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. Beleza, então assim, o que acontece? Falta só 16 minutos para eu falar? Meu Deus. Então assim, o que acontece?
eu gosto muito disso aqui porque ele mostra várias coisas. A coisa principal é o propósito. Esse aqui é John Kennedy. Para quem não conhece, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele foi assassinado. Isso aqui, esse pronunciamento, ele fez em 1962. Em 1963, ele foi assassinado. Você vê no vídeo, se vocês entenderam o vídeo, ele fala assim, ó, a gente vai fazer isso não porque é fácil, mas porque é difícil. É importante para essa nação o homem pisar na lua, porque é importante para todos nós. Então a gente vai fazer. Dentro de uma década, a gente vai fazer isso. E aí ele tem os pronunciamentos e o homem pisa na lua, né? E olha como é que o propósito move uma nação. Ele fez isso, ele fez esse pronunciamento, ele queria muito, ele levou isso para frente. Ele foi assassinado 1 ano depois, e dentro daquela década que aconteceu com o homem, pisou na lua. Porque estava claro. Aí eu falo assim, e foi uma coisa que eu falei na última palestra falando sobre sucessão. Se você é proprietário rural, ou seu pai é proprietário rural, se você morrer hoje, o que acontece com a sua fazenda? Qual que é o propósito dela? Ou se o seu pai, como proprietário rural, ou dono da fazenda, morreu hoje, o que acontece com a fazenda? Qual que é o propósito dela? Para onde que ela vai? Então isso que a gente tem que pensar. O propósito ele tem que ser firme, né? E aí quando a gente pensa em propósito, é a gente realmente alinhar isso com valores. Porque não adianta eu ter um propósito e não ter os valores alinhados com ele, né? E aí é o exemplo de valores também. Voltando aqui para o nosso negócio. Um negócio sustentável, uma pecuária sustentável, um agro que deixe dinheiro por gerações. E eu querer ir lá no meu cliente e não pensar que ele quer ganhar dinheiro. Pensar no meu negócio e não pensar no negócio do meu cliente, né? E aí outra coisa, ações que vão estar acontecendo no dia a dia. Como que eu vou trazer isso para a realidade, né? Então, qual que é o propósito? A gente está comunicando isso? Eu estou mostrando para todo mundo que o nosso propósito é esse? Eu estou fazendo uma reunião com a turma nossa e estou falando, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que entregar, a gente precisa organizar. Será que o pecuarista está mostrando isso para a equipe dele? Quantos que fazem isso, né? E aí por isso que eu falo que é uma caixa de Pandora e é uma missão bem pesada e difícil, porque às vezes muitos deles não estão colocando sal no coxo. E a gente está falando de propósito. Mas se a gente não abrir isso agora, e cada um de vocês que estão aqui no agro, até na formação como zootecnia, veterinária, agronomia, se não pensar fora da casinha, não vai ser, a gente precisa ver como que a gente vai transformar isso. Porque é o nosso emprego que está em jogo também, né? Então, cada vez se os grupos grandes ficarem maiores, como que a gente vai manter essa família do agro dentro do agronegócio? Então, a gente precisa ter um propósito muito forte para que isso aqui aconteça, tá? E aí vem as forças, né, que a gente fala, que a importância é saber de onde veio, né? Da onde que ele veio e para onde que ele vai. Por exemplo, eu sei de onde eu vim. Eu estou, graças a Deus, aqui, né, e a toda a minha família, e isso que trouxe até aqui, porque lá atrás, a família do meu avô quis sair do Japão e vir para o Brasil, foram para o interior de São Paulo, depois que eles saíram do interior de São Paulo, e vieram para o Mato Grosso, e a gente veio por conta da pecuária, e a gente está até aqui, e quanto mais a gente conseguir impactar as pessoas pela pecuária, isso a gente quer fazer, né? E aí eu aliei o meu propósito com meus valores junto com a empresa da Silveira Consultoria, né? Então, como que a gente vai fazer isso dentro da atividade pecuária? Outra coisa também que a gente tem que ter uma paciência muito grande é essa visão de futuro. É saber onde a gente vai estar hoje e como a gente vai chegar. Eu vou dar um exemplo aqui. Seu Joé, Josiane. Às vezes, o que acontece? Eu tenho um filho que está dentro de casa e eu vou educar ele, eu vou ensinar ele. Só que o que acontece? Capital paciente é uma coisa que você vai ter que investir agora e esse recurso não vai voltar agora. É educação, é treino, é direcionamento, é saber aquilo que eu vou fazer. Aquilo é um investimento meu num projeto e numa visão de futuro. Eu até brinco, é o que eu faço hoje com o Antônio, que é o meu filho. Eu sei que é uma coisa que às vezes eu vou estar investindo, mas não é agora. Mas como que esse capital paciente vai trabalhar no favor do meu projeto futuro? E como que a gente está fazendo isso dentro das fazendas, né? Como que esses pecuaristas estão direcionando isso, que às vezes eles não têm nenhum propósito tão claro para tudo isso, né? Outra coisa, comprometimento social e sustentabilidade. Alguns projetos que a gente também tem ali na região da Barra do Bugres, que é bem bacana. Por exemplo, o pecuarista ele tem a colônia, tem os funcionários, e ele dá educação para os filhos dos funcionários, ele dá escola para os filhos dos funcionários. Se aquelas crianças quiserem ir para uma graduação da parte de agrárias, eles pagam a faculdade, se for uma faculdade paga, e ele pode voltar para trabalhar dentro da fazenda. Se ele não voltar para dentro da fazenda, depois ele faz como se fosse um plano e ele vai pagar aquilo que foi pago e ele devolve esse dinheiro para dentro. Olha que
responsabilidade social que ele tem dentro do negócio. Ele está mantendo aquela mão de obra. Você acha que é mais fácil ou não ele reter aquela família de pecuarista, aquela família, desculpa, de funcionário dentro do negócio dele? Então ele está investindo nisso, né? E a parte de sustentabilidade e a parte ambiental, que você nem se fala, que cada vez mais a gente tem que pensar nisso, principalmente com essa nova agenda de sustentabilidade que a gente tem falado tanto, né? Outra coisa que aí também é importante a gente falar sobre esses valores, né? Que nem a gente falou, ó, se a gente está falando muito sobre propósito e tal, como que a gente está falando? Todas as pessoas ligadas na fazenda sabem onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? A gente tem um quadro muito claro disso daí. Como que a gente vai ter uma evolução de uma cultura organizada, né? Eu vou até dar um exemplo legal de cultura. Eu fui numa fazenda de um cliente nosso e ela falou assim, eu quero começar a mexer com esse negócio de cultura aqui dentro da fazenda. Eu falei, top, vamos mexer com cultura. É coisa bem legal. Só que cultura você muda rápido, né, Jaque? Tipo, de uma semana para outra, né? Na verdade, cultura você não muda de uma hora para outra. A cultura está impregnada dentro do sistema. E para você mudar uma cultura, você vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por isso que todo o processo de sucessão, disso aí, tem que ser... não é um evento que acontece de uma hora para outra. Você tem que preparar tudo para que isso aconteça. E geralmente o que acontece? O proprietário morre e aí acontece a sucessão. E por isso que causa tantos danos dentro da atividade pecuária, tá? E aí, falando de cultura, eu estava com essa cliente, ela falou assim, Maurício, eu quero me aproximar da minha equipe, eu quero que eles vejam um benefício em estar aqui dentro da fazenda. Então, toda vez que eu estiver aqui na fazenda, eu quero fazer... Não, toda sexta-feira eu quero fornecer um bolo para a equipe. Eu falei assim, toda sexta-feira você quer fornecer? Ah, que legal, tal. Ela falou, não, mas só a sexta-feira que eu estiver aqui. Aí eu falei assim, mas como assim só a sexta-feira que você estiver aqui? Então você está querendo, tipo, jogar milho para as galinhas? Eu falei assim, isso aí não é cultura. Eu falei assim, cultura é aquilo que é feito mesmo quando você não está lá dentro. Que as pessoas vão entender o valor de estar lá dentro. Não porque você está lá, mas porque a fazenda é desse jeito. Né? É aquele jeito que a gente fala que as coisas vão acontecer independente do proprietário estar lá. É aquele jeito que aquele funcionário vai ser tratado independente do dono estar lá. Isso é cultura. Isso tem que ser mais forte do que a gente. Né? E aí, como que essa cultura está sendo tratada dentro do nosso agronegócio, dentro das nossas fazendas? E alguns desafios, né, que a gente tem dentro disso aí tudo. Que a gente vai passando por vários pontos que a gente tem e vai tentando trabalhar ao longo dos anos, que é trazer isso para uma visão. Então, gestão de conflitos, muitos conflitos. Já entramos em várias brigas de ter que colocar caneta na mão de quem vai falar, né, Jaque? Ó, tá na sua vez de falar, fulano vai falar, Beltrano vai falar, e brigas bem fortes mesmo, que a gente nunca imaginava passar por isso, tá? Outra coisa, como que a gente retém talento, né? Então, tem família que quer que o filho saia de dentro de casa, vá trabalhar em outra atividade e depois volte. Tem família que vai querer que o filho se forme dentro de casa. E não existe receita de bolo. Eu só acho que a gente tem que ter bem claro como que a gente vai fazer essa retenção. E principalmente de talentos extra da família. Porque às vezes aquele filho daquele funcionário que está lá dentro do negócio, ele está pronto para tocar, às vezes, e administrar aquele negócio familiar. E às vezes eu estou querendo trazer meu filho que está dentro do negócio e não tem aquele perfil. Então, como que a gente vai fazer essa retenção desses talentos externos aí fora da família, né? Inovação aconteceu com a gente também, né, Bárbara? Na última visita que a gente teve na propriedade, ali no Vale do Guaporé, em que a gente juntou uma turma, os netos de um pecuarista, e aí veio gente de tudo quanto é tipo de gente. E diferente. E aí eu falei assim, ó, a gente está aqui porque a gente quer ouvir vocês. Aí eles olharam assim, mas ninguém nunca fez isso com a gente. Eu falei assim, a gente quer ouvir vocês. Só que a gente quer ouvir de uma maneira diferente. É pensando na fazenda, não pensando em você. Eu quero ouvir o que você pensa do negócio seu dentro da fazenda. E começou a sair cada coisa. Já começaram a inventar cada coisa, né? Tipo de sustentabilidade, de um monte de coisa que nunca teve essa porteira aberta para falar sobre isso. E a gente sabe que é uma pauta importante. Mas não só isso, quantas outras coisas não poderiam ser feitas em outros projetos de pecuária. Né? Então a gente tem que cada vez mais pensar em como que a gente vai inovar. E eu estou dando esse ponto. Mas dentro tem a parte de tecnologia, tem a parte de várias outras ferramentas que a gente tem que aprender com essas gerações que estão vindo e como que a gente vai potencializar essas capacidades de gerar aí resultado ao longo dos anos dentro da atividade pecuária. Né? E a formação dessas próximas gerações. Né? Como que eu vou capacitar quem já está no nível médio, quem já está no nível maior e quem está lá na base. Né? O meu time de base, o meu time intermediário e o meu time da primeira categoria. Como que eu vou preparar para isso? Quais são as demandas que essas pessoas têm que ter? Será que é uma demanda técnica? Qual que é a aptidão, né? E aí eu volto a falar aquilo que eu falei no começo. Se ele não quiser, não tem nada de errado. A gente vai ter que arranjar alguém que queira, né? A gente tem um cliente que ele é do interior de São Paulo, ele é de Ribeirão Preto. Ele tem um grupo grande, ele tem algumas fazendas aqui no Mato Grosso.
E ele falou assim, Maurício, eu não estou preocupado que meus filhos toquem meu negócio. A minha maior preocupação hoje é que se eu morrer, como eles vão vender meu negócio? Se eles vão vender bem ou eles vão entregar meu negócio? Então, ele tem uma visão diferente. Ele falou assim, e outra coisa que eu fico preocupado. Eu não quero que a minha filha saia do conforto lá de São Paulo para vir aqui para a fazenda e ir no chão do curral. Ela só tem que saber quantos bois ela tem que abater, por qual peso, por quanto tem que vender, quanto tem que faturar e quanto que pode gastar. Que é a premissa de toda empresa. Né? Então, ele tem essa visão. Então, assim, a gente vai querer formar uma geração que ela vai estar interna na fazenda, que a gente fala que é uma geração in, ou uma geração on, que está ligada na fazenda, com os indicadores da fazenda, que vai vir as tecnologias, que vai vir a inovação, que a gente vai ter KPI, que a gente vai ter indicador, e que onde tiver, a gente tem um cliente que mora na Suíça, né, Jaque? Que mora na Suíça e tem atividade pecuária no Brasil, e ele está ligado nos indicadores. Então, como que a gente pode fazer isso e preparar essas novas gerações que estão vindo, né? Então, eu falo que tem coisas que vão muito além do só engordar. Engordar boi é fácil, né? Quando a gente começa a pensar nisso daí, dessa maneira. E aí aquela reflexão, será que a gente está criando herdeiro ou sucessor? E qual que é a diferença disso, né? É uma diferença grande, né? Quando você pensa no herdeiro, que ele vai só herdar, e ele vai ter aquele dinheiro, ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro, e também não tem nada de errado se ele também não quiser continuar com aquele bem, com aquele legado que você continuou. Mas se a gente conseguir pensar e deixar claro como eu vou fazer com que essa geração que está vindo vire sucessor, eu acredito, eu tenho convicção de que a gente vai conseguir ter menos atrito entre uma geração e outra, né? Então, a gente observa que hoje, aqui no Mato Grosso, no Pará, na Rondônia, o Brasil está passando por uma sucessão familiar. O pai que veio, o vô que abriu o Mato Grosso, os outros estados, ele está saindo da atividade pecuária. Só que, infelizmente, né, é uma pessoa que é centralizadora e ele larga do osso com 60, com 70, com 80. Olha, ele tem uma geração de um filho de 30, de 40 que quer fazer a coisa acontecer e às vezes ele não deu a oportunidade. E às vezes por conta de falta de comunicação. E às vezes ele não preparou ele para ser um sucessor. E daí ele virou um herdeiro. Tá? Então isso que a gente chama muita atenção. Tá? E dentro disso tudo, da parte de estrutura, né, como que a gente pode ter as formalidades? É que nem eu falei, não é no churrasco de final de semana, no jantar de família, no aniversário da mãe, que a gente vai discutir sobre negócios, né, sobre a fazenda. Então, como que a gente pode fazer? Então, através de reuniões ou assembleia familiar, onde a gente vai ter uma data pré-determinada, com uma rotina, com pauta, com hora de começar, hora de finalizar, 1 hora de conversa, porque passou disso daí já começa a virar conversinha e com plano de ação. Porque reunião sem plano de ação é bate-papo. E bate-papo a gente bate no boteco, ainda mais numa sexta-feira igual hoje. Né? Então, terminou uma reunião, plano de ação, o que a gente vai fazer, quem vai fazer o quê, quando e por quê. Né? E aí a gente pensa muito nisso. Conselho familiar, então é a gente entender que tem decisões mais pesadas que a gente tem que ir para um conselho familiar que vai pensar na família como um todo e no bem da família como um todo. Family Office, que a gente pode pensar no nível de gestão, quando a gente pensa no nível estratégico, tático e operacional, o Family Office ele vai trabalhar no nível tático e operacional, pensando no que às vezes precisa ser entregue. Não precisa ser necessariamente pessoas ou membros da família, mas pode ser pessoas terceirizadas, né, que vão entregar algumas coisas, algumas demandas pontuais para aquele determinado negócio. Tá? Comitê de sócios, quando a gente precisa tratar de um assunto mais pesado, aquisição de uma outra área, venda de uma área, alguma coisa mais pujante, uma decisão um pouco maior, né? E a parte de coordenação entre governança cooperativa e governança familiar. E isso aqui é uma coisa bem complexa, sabe? Porque dentro de uma fazenda ou dentro de uma governança familiar, eu tenho uma família e eu tenho um negócio. E tem hora que eu tenho que ter o chapéu de dono e tem que ter o chapéu de filho. E tem hora que eu tenho que ter o chapéu de pai. E tem hora que eu tenho que ter o chapéu de irmão, e eu tenho que ter o chapéu de cunhado, eu tenho que ter o chapéu de nora, tem que ter o chapéu de genro. Então a gente tem que entender como que a gente vai puxar cada hora para a parte de governança familiar e para a governança mesmo corporativa, para a gente entender que a gente tem um negócio dentro do nosso negócio. Né? E tem hora que a gente não pode ser muito duro, porque a gente está dentro de uma família. E tem hora que a gente tem que ser duro, porque a gente está dentro do negócio. E a gente balizar dentro disso, pensando no chapéu de cada um. Né? E isso aqui que é duro, né? Muitas vezes eu tenho um sócio que não se escolheu. Eu não escolhi nascer irmão do meu irmão. Às vezes eu não tenho uma aptidão de estar com ele. Graças a Deus deu certo. Ele é advogado, eu fiz agrárias, a gente tem a atividade pecuária junto, mas
Não é por isso que vai ser. Então, se você parar para pensar, você tem sócios que não se escolheram. E como que você vai tratar isso? Né? Como que você vai trabalhar essa equidade, essa diferença entre eles? Meu pai falava, a gente tem 5 dedos na mão, tudo dedo, mas nenhum é igual ao outro, cada um tem uma função específica, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma qualidade. E como que a gente vai trabalhar isso entre esses sócios que não se escolheram, né? Então, a gente quer tentar fazer cada vez isso e pensando que as pessoas são o maior legado. E quando a gente pensa em legado de deixar gerações, a gente deixar muito claro onde a gente está, onde eu vou chegar, o que a gente vai medir e como a gente vai trabalhar com esse grande legado que são as pessoas para transformar. As pessoas são os agentes de transformação de tudo, né? E aí a gente até fala que o Guilherme Silveira, que é meu sócio na empresa, ele falou assim, ó, meu pai era da universidade, eu saí da universidade para ir para o campo. Fui para o campo, vi as dificuldades do campo, agora estou voltando para a universidade para aprender um pouco mais, para ver como que eu posso lidar com essas intempéries aí. Então, como que a gente vai fazer com que as pessoas realmente saiam da inércia para ir para a atividade, para aquilo que realmente precisa ser feito, né? Não só pensar em engordar um boi, que sim é importante, é fundamental, mas em parte de indicador produtivo, indicador financeiro, né? E pensar em como a gente vai qualificar todas essas pessoas, tá? Algumas práticas recomendadas da parte de governança, meu tempo já está bem no finalzinho aqui. Então, comunicação e transparência, isso é importantíssimo. O óbvio precisa ser dito, eu tenho que ter aquele direcionamento, eu tenho que saber os porquês de tudo, então isso é fundamental. Meritocracia, por que um vai ganhar mais do que o outro, quando vai ganhar mais do que o outro, né? E a gente trabalhar os diferentes de maneira diferente, né? Responsabilidade social, cada vez isso está mais dentro dos negócios. Então, como que eu vou manter as famílias no agro, aquela família do funcionário dentro do agro, e proteção jurídica da família, tá? Que essa aqui é uma seara que a gente já, que eu falei, tem a parte jurídica de tudo, que a gente pode entrar em hold, várias coisas que a gente não vai puxar aqui nesse ponto. Mas a gente pensar em algumas práticas, que é como que a gente vai fazer com que isso aconteça, né? Sobre esses vários pontos, esses vários prismas, né? E uma coisa que a gente sempre observa, né? Às vezes a gente chega numa fazenda e o pecuarista fala assim, mas ninguém fica aqui, eu tenho uma rotatividade de 300%, tudo não para, é como a gente começa a olhar, entender, e a gente vê que a empresa é espelho da liderança. Como que está sendo feita essa liderança? Tem clareza, né, entre aquilo que está ali dentro, as pessoas que estão lá dentro, né? E será que eu estou fazendo uma comunicação clara e assertiva? A gente sabe que, do mesmo jeito que o óbvio precisa ser dito, eu tenho que ter uma comunicação clara. E quando a gente pensa em comunicação, o que é comunicação? É comunicar a ação. Eu estou comunicando o que precisa ser feito e por que precisa ser feito? Eu estou comunicando por que eu tenho que fazer uma estação de monta? Eu estou comunicando por que eu tenho que fazer um dividendo? Por exemplo, a gente teve numa propriedade que ele tem 5 filhas e ele tem um dividendo de... A fazenda não paga o dividendo. A gente chegou nessa conclusão. Um dividendo altíssimo. Será que a gente está comunicando essa ação que se continuar desse jeito vai quebrar o negócio dele? Não tem como, né? Então, como que a gente está fazendo? E aí, às vezes, esse proprietário ele não está sendo justo com o próprio negócio dele. E a gente precisa começar a pensar nisso. Como que a gente vai fazer com que eles fiquem vários anos dentro da atividade pecuária, né? E aí, quando a gente pensa no propósito duradouro, é justamente isso, é ter essa visão do fundador, de quem começou tudo lá atrás, tá? E com os valores percebidos dentro da empresa. Então, sempre a gente tentar entender por que eles estão ali, o que realmente vai impactar eles. Todo projeto tem cabeça, tem coração e tem bolsa, e como que a gente pode movimentar eles para fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí, pensando em sucessão familiar. Essa foto aqui eu acho muito gostosa, ela, né? Tá o Antônio, meu menino, tem os filhos do Urian, que é cliente nosso, é amigo nosso, que crescemos juntos, estavam viajando semana passada junto para Araçatuba, né? E tudo isso só vai acontecer se a gente tiver um propósito claro. Por que a gente quer levar essa cruzada de final de semana para a fazenda? A gente quer levar eles estar junto com a gente, não é só para ir passear. Até porque fazenda, quando eu ia para a fazenda, era para passar férias. É para ir de final de semana. E aí, às vezes, a gente associa a fazenda com final de semana, com férias, com coisa legal. E aí, às vezes, eu levo o Antônio, não para só fazer férias, mas para ele me ajudar no curral, para ele me ajudar a pesar uma vaca, para ele saber por que ele tem que pesar uma vaca, né? Então, como que a gente está preparando toda essa gurizada para que isso aconteça, né? E daí a gente começa a entender que o nosso propósito também como extensionista não está só em engordar um boi, emprear uma vaca, como ter um pasto bonito, igual eu falei. É a gente impactar e trazer essa geração para aquilo que realmente importa, que é sair dali de onde ela está para ir para o movimento. Tá? E já no penúltimo slide, eu queria mostrar essa foto aqui para vocês, que aconteceu. É um projeto que a gente já tem alguns anos, já tem 5, 6 anos. Eu lembro até hoje, quando a gente foi convidado a atender esse projeto, um pai
extremamente centralizador. E ele tinha 5 filhas, e 5 filhas têm o quê? 5 genros. Cada um com uma cabeça diferente, né? E eles viviam em atrito e em choque quando o pai era vivo e o pai vai e morre. Uma mega de uma fazenda no Vale do Guaporé. E aí começa tiro, porrada e confusão, e bem nesse meio cai a gente como consultoria ali no meio. E aí eu lembro que nesse momento, a gente conversando com as filhas, aí a priori os genros não estavam juntos, mas uma queria separar, outra queria vender, outra brigando com a outra, apontando o dedo, tal. Aí eu cheguei e falei assim, ó, entendam que vocês são 5. A gente tem uma área que é relativamente boa. Vão ser 5 gerentes, vão ser 5 núcleos, vão ser 5 rebanhos diferentes. Eu falei assim, vamos trabalhar em prol de um todo. 5 tratores, 5 pá carregadeira, né? Então vai ter 5 coisas diferentes. Eu falei assim, vamos trabalhar em grupo e vamos tentar. Eu falei, só que para a gente tentar isso, eu tenho que ter um acordo entre vocês. Eu não vou conversar com vocês nunca juntas. Eu vou conversar só com uma de vocês. E as decisões vão ser pensadas no negócio. Não vai ser pensada nem na A, B, C ou D. E a partir daquele momento, eu lembro até hoje que a gente pegou e escolheu uma delas para ser financeiro, outras para ser a parte de produção e parte de pessoas, junto com o marido, que tem uma visão fantástica também, que ajuda muito dentro do nosso projeto, é um engenheiro agrônomo. E eles vieram para somar. E aí lá atrás, essa família que queria ser separada, que tinha essa fazenda, ano retrasado eles compraram uma outra fazenda, com o recurso daquela fazenda que eles queriam vender, né? Então isso que a gente mostra, assim, se eles tivessem vendido aquela fazenda lá atrás, às vezes eles não iam ter nem cada uma delas com as suas fazendas, porque às vezes elas não iam ter capacidade de administrar com esses recursos que elas têm, né? Então o que eu falo, se a gente não tentar impactar isso e mostrar o tanto que é importante a sucessão e o número, e o indicador e o dado produtivo, às vezes esse negócio vai passar, o cavalo vai passar arriado na nossa frente e a gente vai conseguir impactar as pessoas, né? E é justamente pensando nisso que a gente faz esse convite para vocês, né? Para que cada um de vocês seja a mudança e a peça do futuro. É a gente puxar e pensar fora da casinha. Quando eu fazia veterinária, eu pensava que eu ia ser veterinário de reprodução. Eu era apaixonado em estar no chão de curral e estar lá no brete. E não tem nada de errado, é isso que eu pensava que ia ser. Aí depois eu fui trabalhar com nutrição animal. Aí depois eu fui trabalhar com a parte comercial. Aí depois eu fui trabalhar com a parte de gestão e agora já estou falando de pessoas, né? Então você vê como é que o mundo dá volta e a gente tem que se adaptar a isso. Eu acredito que é resiliência, e a pecuária precisa de gente resiliente. A pecuária precisa de gente que queira aprender todo dia mais. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui querem fazer a diferença na pecuária. Porque a gente volta a falar aquilo que eu falei no início. A gente está no estado que tem o maior rebanho, que tem o maior potencial produtivo. Esse evento é fantástico, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de evento. E se tivesse uma pessoa só aqui nessa cadeira, a gente já está falando para uma pessoa. Porque se a gente conseguir impactar as pessoas, a gente consegue transformar o nosso agronegócio. Tá bom? Pessoal, fica aqui o convite para vocês, para essa mudança de futuro. É duro a gente falar de uma coisa que é conceitual, mas que a gente precisa mudar dentro das pessoas. Tá bom? Muito obrigado. E é isso um pouquinho que eu tinha para falar para vocês sobre sucessão familiar.